O beabá da escrita é a frase. Você precisa treinar frases perfeitas, sonoramente harmoniosas, estruturalmente corretas, minimamente interessantes para que a pessoa queira ler a frase seguinte. Tem mais. Escrever é organizar o pensamento, e pensamento não é gaveta de meias. Se você terceirizar, vai deixar de aprender. A campanha rápida, o design simples, a legenda da foto, o post bem escrito, até aquela trilha sonora básica são exercícios valiosos. É assim em toda profissão. Muito interessante esse texto aqui da Isabel Clemente, falando sobre você no esporte, para você ficar bom, você tem que trabalhar por muitos anos. Na escrita é a mesma coisa. E como na escrita é a mesma coisa, você precisa treinar muito para ficar bom em escrever, o ChatGPT está fazendo com que as pessoas tenham textos todos iguais. E o pior, quando você deixa de escrever, você deixa de raciocinar, de organizar os pensamentos. Ou seja, você terceiriza a sua cognição. E isso é gravíssimo para o ser humano. Eu já falei aqui sobre a atrofia cognitiva. Atrofia cognitiva. Vou ler o conceito. Um entorpecimento silencioso em que a expansão tecnológica convive com o esvaziamento da atenção e do pensamento crítico. E a atrofia cognitiva está acontecendo em larga escala. Vou dar aqui alguns exemplos do que a gente vê todos os dias em plataformas como LinkedIn e outras que as pessoas escrevem. Na realidade não escrevem, né? Pedem para o GPT escrever e copiam e colam. É um exercício bastante perigoso para a nossa cognição. Olha os exemplos. Olha esse texto aqui. Porque confiança institucional não se constrói com aparência de rigor. Constrói-se com consistência, com coragem, com escuta e com disposição real para enfrentar aquilo que nem sempre interessa ver. Porque tarará não se, mas com. Essa é a estrutura desse texto. Porque não se, mas com. Isso é muito comum. A gente percebe que é um texto de IA, ChatGPT. Agora olha este outro texto aqui. Porque no fim, não é sobre o que acontece lá em cima, é sobre o que a pessoa faz quando volta para a vida real. Porque não, mas é para sobre pá. Essa história do por que não isso, mas aquilo, por que não tá, mas tal, no fundo não, mas isso, essa é uma estrutura clássica de textos do ChatGPT. Dá para reconhecer isso. A gente reconhece a identidade do ChatGPT. Vou dar um exemplo da música. Esses dias eu estava na casa de uns amigos e o filho desses amigos começou a fazer um acorde no violão e eu não conhecia a música, mas eu falei, isso é João Bosco, né? E ele falou, é uma música do João Bosco. Por quê? Porque o timbre do João Bosco tem uma identidade. Quando você escuta o violão, você fala, isso é João Bosco. Tá muito claro isso. Texto é a mesma coisa. Texto tem a identidade de quem o escreve, não é? Eu vejo isso, eu vejo o aluno que não consegue muitas vezes escrever no chat da conversa, da aula, uma conversa muito bem estruturada, ele não vai entregar um texto super elaborado, porque uma coisa está ligada com a outra. Né? Eu tenho 7 livros publicados e eu não me acho um grande escritor. Eu não tenho esse talento de criar frases impactantes e tal. Eu me esforço ao máximo e eu venho melhorando. Livro após livro eu melhoro os meus textos. Mas eu não me considero um baita, né? Um escritor de impacto. Eu me considero muito mais um pesquisador que quer contar o que descobriu para que as pessoas adquiram esse conhecimento, né? Para que esse conhecimento seja compartilhado, para que a gente melhore o mundo através do conhecimento. Então eu me vejo muito mais como alguém que pesquisa, estuda e escreve para divulgar, do que alguém que tem um talento da escrita. Só que é o seguinte, meus textos têm identidade, porque sou eu que escrevo, né? Ah, eu não uso o ChatGPT? Claro que eu uso. Para correção, para melhoria, para uma opinião, mas não terceirizo. ChatGPT, escreva para mim o texto tal. Não, eu me recuso a fazer isso, porque isso é se recusar a usar a própria cognição.
Pode ser que eu escreva errado, muitas vezes eu escrevo, né? Na resposta ali de alguém que comentou alguma coisa, um vídeo que eu fiz e tal, eu escrevo errado. E eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum problema com isso. Por quê? Eu só consigo escrever certo quando eu leio, releio e releio 10 vezes. Aí eu falo, aqui tá errado. Quando eu escrevo por impulso, eu troco uma coisa com a outra, me foge, porque eu não sou um grande escritor. Mas os meus textos têm identidade, sou eu que os produzo, não é? Agora é óbvio que se eu vou escrever um livro, vai ter correção, vai ter revisor de gramática, vai ter todo o cuidado para que o texto chegue ao livro e chegue ao usuário, o leitor, da melhor forma possível, né? É o processo de escrever um livro é esse. Mas o texto, a ideia, a originalidade, a argumentação é minha. Não posso terceirizar, hipótese alguma, não é? Porque está se jogando com a sua própria identidade. E pior, está se terceirizando o pensamento, o que é muito perigoso. Principalmente nos tempos de internet, né? Que você é bombardeado em rede social com pequenos vídeos sem nenhum contexto. Se você perde a capacidade de julgar esse vídeo, onde vamos parar? E como nasce a atrofia cognitiva? Entre notificações, feeds infinitos e respostas prontas, nossa mente se acostumou a não parar. Pensar virou deslizar, lembrar, buscar, criar, copiar. A inteligência artificial, ao prometer alívio da sobrecarga mental, acabou também nos sedando com conveniência. Aos poucos, delegamos à máquina não só tarefas, mas o próprio ato de pensar. É assim que nasce a atrofia cognitiva. Veja, para que eu vou precisar memorizar algo se eu posso ir no Google e buscar esse algo? Só que é o ato de memorizar que cria sinapses e que me faz conectar outras coisas que geram novas sinapses, ou seja, que ampliam o meu vocabulário. Quando eu terceirizo tudo, eu deixo de ter esse processo, simples assim. Simples assim.